Olá pessoal, aqui é o Itamar. Eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? Faça sua inscrição, convide seus conhecidos para se inscrever no canal, beleza? Se gostar do vídeo, dê o like. Obrigado. Vamos lá então. O primeiro número é 0,4. Como é que você lê esse número? Depois da vírgula, a primeira casa decimal é décimos, então você lê 4 décimos. Escrito em fração decimal, você tem 4 sobre 10. O que é um número racional? É o quociente entre dois números inteiros. Então veja bem, o número inteiro 4, o número inteiro 10. A divisão entre eles dá 0,4. É só? Não. Se eu simplificar por 2, eu vou ter a fração 2/5, não é? Então, quando eu divido 2 por 5, também vai dar 0,4. E assim há uma infinidade de frações ou razões de números inteiros. Então, o quociente entre dois números inteiros, sendo que o denominador ou divisor é diferente de zero, esse número é racional. E todos os números racionais vêm de onde? Da divisão entre dois números inteiros, sendo que o divisor é diferente de zero. Outro, aquela dízima que eu coloquei, 121, 121, 121, o período é 121. Então como é que você vai achar os inteiros aqui que dividido vai dar essa dízima? Você faz assim, ó, separa a parte inteira, 1. No numerador você escreve um período, 121. E no denominador você escreve tanto os noves quanto são os algarismos do período. Período não tem 3 algarismos? 3 noves. 999 vezes 1 mais 121, isso aí vai dar 1120 dividido por 999. Então estão aqui dois números inteiros, cujo quociente vai dar essa dízima periódica. Uma infinidade de números decimais, né? Casas decimais, só que periódico. 121, 121, 121. Certo? E aqui tem também uma infinidade de frações que vão dar exatamente essa dízima. Frações equivalentes, né, a essa aqui. Lá em cima as frações são equivalentes, por isso que elas resultam no mesmo número. O número menos 72 terços. Já estão aí os dois números inteiros, cujo quociente é um número racional. 72 dividido por 3 dá 24. 24 é número inteiro. Os números inteiros são números racionais. Certo? Aqui também você tem uma infinidade de, por exemplo, 144 sobre 6, né? E assim sucessivamente, uma infinidade de frações cujo quociente é o número menos 24. Então esses números são racionais por quê? Porque eles resultam da divisão de dois números inteiros, sendo que o denominador ou divisor é diferente de zero. O 2,5 sobre 10 elevado ao cubo, onde é que estão os inteiros? Multiplica por 10, 25. Multiplica embaixo por 10 também. Multiplicar por 10 aqui é acrescentar o quê? Um expoente, mais um no expoente, né? Ou seja, 25 sobre quanto? 10 a quarta é o quê? 10.000. Então estão aqui dois números inteiros, que você dividindo um pelo outro, você vai ter aquele número ali. Tá certo? Esse número também pode ser escrito como? Assim, ó. 0,0025. Beleza? Não é isso? Então os dois inteiros divididos está aqui. E há uma infinidade de frações também equivalentes. 25 o que? Décimos de milésimos. O outro número é uma dízima periódica assim, ó, 301555. Essa dízima é chamada periódica composta. Por quê? Porque o período é 5. Período não é 555, período é 5, né? E esse número diferente aqui, entre a vírgula e o primeiro período, é chamado parte não periódica. Deixa eu trocar a caneta. Parte não periódica.
Como é que eu encontro, como é que eu acho a fração que gera essa dízima, a fração geratriz? Você escreve parte inteira e no numerador você escreve a parte não periódica. A parte não periódica é 0, 1 ou 1, que é a mesma coisa. Seguida de um período é 5, menos a parte não periódica, 1, dividido por tantos 9 quantos são os algarismos do período. Período só tem um algarismo, então só um 9. E a parte não periódica tem 2 algarismos, então 2 zeros, porque você acrescenta um zero no denominador para cada algarismo da parte não periódica. 900 vezes 3, 2.700, mais 14 dá 2.714 dividido por 900. Então, quando eu pegar esses dois números inteiros e dividir, o quociente vai dar essa dízima periódica. E assim como os outros, há uma infinidade de frações equivalentes a essa que vão dar exatamente a mesma dízima periódica. O outro é menos, eu escrevi 169 elevado a meio. Todo número elevado a meio é raiz quadrada dele. Então aí representa a raiz quadrada de 169. 169 tem raiz inteira, que é quanto? 13. Beleza? Os números inteiros são números racionais. Mas aí alguém pode ter a dúvida, mas as raízes, eu achava que as raízes quadradas, etc., que elas sempre representavam números irracionais. Não, não é verdade. Se você extrai a raiz, seja quadrada, cúbica, quarta, etc., se você extrai a raiz e a raiz é inteira, o resultado é um número inteiro, então é número racional, porque os números inteiros são racionais. Agora, se fosse, por exemplo, a raiz quadrada de 170, aí é diferente. 170 não tem raiz exata. Então, veja bem, o que eu vou te explicar. As raízes, seja quadrada, cúbica, qualquer índice, tá? Se você extrai a raiz daquele número inteiro e a raiz, o resultado, não é inteiro, não é um número inteiro, então essa raiz não é racional, é irracional, beleza? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 170 não pertence ao conjunto dos números racionais. É um número que? É um número que pertence ao conjunto dos irracionais. Num outro vídeo nós vamos falar apenas sobre os números irracionais. Tá claro isso? Extraiu a raiz do número inteiro. O resultado é inteiro? Então é racional. O outro qual que é? O outro é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Ora, quando você multiplica o número por 10, a potência de base 10 elevado a um determinado expoente, se esse expoente é negativo, você desloca a vírgula para a esquerda, 2 casas para a esquerda. Então 0,05, ou seja, 5 centésimos, né? Que também pode ser escrito assim, ó, 5 dividido por 100. Então aqui tem dois números inteiros que divididos vai dar esse valor aqui, tá? Existem outras, 10 sobre 200, eu multipliquei por 2, né? São frações equivalentes que vão dar o mesmo resultado, ou seja, 5 centésimos. O outro tem cara, parece uma dízima periódica, né? Mas você prestou bem atenção que não é dízima periódica, eu só escrevi o número 1 5 vezes, não coloquei reticência, não é dízima periódica, é um número decimal. Como é que você escreve esse número decimal? No numerador você escreve todos eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso dá quanto? 111.111 dividido por 5 casas decimais. 10 elevado a quanto? Décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimo. Centésimo de milésimo o que é? 100 mil. Então aqui estão dois números inteiros que divididos vai dar aquele número ali. Não é dízima periódica, tá? E assim existem outros, né? Outras frações equivalentes. Então vamos fazer um resumo dessa história. Se o número é um número decimal
chamado decimal finito, ou decimal infinito e periódico, repito, decimal finito, ou seja, ele tem número finito de casas decimais, que é o caso aqui. Ou se ele é um decimal infinito, com infinitas casas decimais, mas é periódico, ou seja, tem aqueles números que se repetem indefinidamente, chamado período, ou seja, se é uma dízima periódica, então são o quê? Números racionais. E se o número for inteiro, também é número racional, tá? Então os números racionais são os inteiros, os decimais periódicos e os decimais exatos, os decimais finitos. Beleza? Decimal exato, por exemplo, 3,25. A gente chama de decimal exato ou decimal finito. É número racional, tá? Se eu escrevo assim também, 3,25, 25, infinito, eu estou, mais uma vez, né? 25, eu estou dizendo que esse é um número decimal infinito, mas é periódico. Entendeu isso? O período aqui é 25, é uma dízima periódica, então é número racional. Pessoal, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.